Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma atividade folclórica indicada para intervenção em alunos pré-silábicos. Como vocês sabem, ou deveriam saber, né, no caso de serem alfabetizadores, nós não conseguimos alfabetizar sem primeiro determinar a hipótese de escrita do aluno, né? A alfabetização não sai como deveria, porque você não tem um indício de como que está a hipótese dessa criança. Nós temos 4 hipóteses principais, que é a pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética, sendo a pré-silábica a primeira e a que a gente vai tratar neste vídeo. Eu tenho outros vídeos no canal que vão explicar aí cada hipótese, então se você for direto no meu canal e digitar hipóteses de escrita ou o nome da hipótese, você vai encontrar informações sobre cada uma delas. Tem mais de 40 vídeos sobre esse assunto no canal, então é bastante coisa para aprender direitinho mesmo como que é cada uma dessas hipóteses. Aproveita, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe sempre o vídeo, nunca arquivos, com as pessoas que podem se beneficiar da informação que a gente precisa ensinar o colega a ser um professor, não a ser um chupim, né, gente? Falando sobre folclore, vocês vão reparar que, embora seja uma atividade de folclore, eu acabei pegando uma atividade de comidas folclóricas, porque às vezes a gente pensa em folclore e associa a lendas. E isso se torna aí uma constante. Se o professor não alterar essa visão, a criança vai achar que folclore está restrito a lendas, mas não está. O folclore vai muito além das lendas aí da Iara, do lobisomem, né? Ele vai ser um conjunto de conhecimentos, crenças e tradições de um povo. E isso vai incluir tudo que for tradicional. Então, a gente tem nas regiões do Brasil algumas comidas tradicionais, algumas mais conhecidas do que outras, né? Algumas são regionais mesmo. E é importante que a criança tenha conhecimento disso, e agosto é um mês super relevante para trabalhar essa temática. O material que eu vou mostrar é de comidas, né? Atividade, no caso. Mas no material completo a gente tem a questão de lendas também. Depois eu vou contar para vocês o que tem mais no material. Eu vou colocar uma página aqui. Antes de colocar a página, a gente vai se preparar, porque como a gente está falando de comidas, assim como você vai fazer com a criança, eu vou fazer com você uma preparação para poder ter a atividade. Então, uma sugestão antes de dar a atividade para as crianças é mostrar no telão, né? Algumas salas têm lousa digital, dá para fazer isso, você pegar várias fotos de comidas típicas e perguntar qual é. Ou você pode imprimir fotos, né, de comidas típicas e fazer perguntas para as crianças. Eu vou perguntar para vocês. Vocês sabem que comida típica que é essa que eu estou mostrando? E isso, no caso, é uma paçoca, né? São várias paçocas de rolha aí. E vocês já comeram paçoca? Né? Vocês gostam de paçoca? É um hábito alimentar de vocês comer na casa? Como que é esse negócio da paçoca? Ou só come quando é festa junina, que é um alimento aí bem presente nas festas juninas, né? Vocês sabem qual que é o alimento de base da paçoca? O que será que vai nela, né? Qual que é o ingrediente principal dessa iguaria aí tradicional brasileira? Então vejam que tem várias perguntas que dá para fazer antes de ter a atividade em si, para que a criança comece a ter um repertório, né? Posso mostrar várias comidas, aqui tem uma outra comida típica brasileira, que é a feijoada, conhecida internacionalmente. Daí eu posso perguntar para a criança se ela já comeu, se ela gosta, se a família tem o hábito, né, de comer. O que que vai na feijoada, o que que costuma vir nesse prato tão típico aí do Brasil. E eu vou fazer tudo isso antes da atividade, porque assim eu vou verificar o vocabulário dos alunos. Se eles conhecem a comida, se eles sabem que ingrediente que vai, se eles sabem nomear qual que é essa comida típica. Vou conversar sobre essas comidas tradicionais, então a gente vai ver quem gosta, quem não gosta. De repente, depois dá para fazer até um gráfico da turma entre duas comidas, né?
Eu vou desvendar alguns hábitos alimentares da minha turma e eu vou conseguir fazer a nomeação das comidas, que vai ser o mais importante para a atividade. Porque embora eles sejam pré-silábicos, na verdade, também porque eles são pré-silábicos, né, uma fase aí muito rústica de escrita, eu preciso que eles saibam ao menos nomear as comidas que eu vou mostrar. Então, sem eles saberem os nomes, eles não vão simular uma leitura, por exemplo. Porque uma das questões do pré-silábico é você ensinar uma postura leitora, né? Então, como que você lê? Vamos colocar o dedinho e ler a palavra? Né? Então, você já vai ensinando estratégias leitoras para essa criança antes dela aprender a ler, né? Para que ela já tenha uma postura para isso. Vou mostrar a atividade para vocês. Esta atividade é uma atividade um pouco mais simples do material, tá? Do completo. E a gente vai ter três tarefas básicas. Primeiro, o aluno vai pintar a borda dos alimentos. Então, vejam que ali no cural tem um círculo em volta do desenho e esse círculo ele está em branco. Então, seu aluno vai ter que pintar. Minha sugestão, gente, como são 6 comidas, você vai pedir para a criança separar 6 lápis de cor. Você pode falar com elas, gente, vamos contar quantas comidas típicas tem? Eles vão contar, pronto, tem 6. Então, vocês vão pegar 6 cores no estojo de vocês para a gente poder fazer a atividade. Primeira coisa, vocês vão pintar as bordas das comidas. E se for preciso, gente, mostre para a criança, tenha uma atividade em mãos e faça a pintura das 2 primeiras para elas verem. Então, faz de conta que eu escolhi o azul para o curau e o vermelho para a pamonha. Então, eu vou pintar em volta do curau de azul e em volta da pamonha de vermelho, né? O aluno vai ler nomeando as comidas. Então, eu já sei que o pré-silábico não sabe ler, mas isso não me impede de ensinar para ele um comportamento de leitura. Eu vou pedir para ele nomear como que chama, quem sabe como chama essa primeira comida típica. É o curau, Pro. Muito bem, é o curau. Vamos ler? Coloca o dedinho assim e lê com a Pro. Daí você pode colar na lousa a folha e daí a criança coloca o dedinho e lê com eles, né? Para eles imitarem o seu comportamento. Ó. Curau. Depois o outro. Pamonha. Ou pamonha. Você pode ler assim de várias formas. Que a gente tem as entonações, né? Daí, o aluno vai encontrar no caça-palavras e pintar da cor correspondente. Então, lá no caso do curau, se eu pintei o curau de azul em volta, eu vou procurar a palavra curau no caça-palavras e vou pintar de azul. Mesmo azul eu vou utilizar para achar o nome aí da iguaria. Então, vejam que são algumas tarefas que a gente tem para um aluno pré-silábico e totalmente possível da criança fazer, né? Quando o aluno pinta a borda dos alimentos, eu estou desenvolvendo aí funções executivas, então eu quero que ele aprenda a se organizar, a criar legenda, a pensar, não é assim, são 6 cores, eu vou pegar uma cor aleatória. Não, eu vou escolher 6 cores, porque eu vou organizar o meu material escolar para depois fazer a atividade, porque isso vai me poupar tempo. Se eu separar os 6 lápis antes, eu faço mais rápido a atividade. Então, não é separe e guarda, é separe e deixa no cantinho, que você vai usar depois. Então, isso vai classificar, então, também o nome no caça-palavras com a borda mais para frente, né? O aluno lê nomeando as comidas. Então, aí eu estou trabalhando processos leitores, porque eu estou trabalhando um comportamento motivacional e também a identificação de letras. De repente, além de eu pedir para eles lerem, eu posso perguntar qual que é a primeira letra de cada é, alimento, aí, de cada comida. E ele vai encontrar no caça-palavra e pintar da cor, daí eu tenho a letra inicial e a final. Ele tem que perceber que o curau começa com C e termina com U. Então ele vai, só que tem 5 letras, né? Então ele vai começar a utilizar estratégias aí para poder identificar isso lá no caça-palavras. Sem contar a questão da forma das letras e a classificação, porque eu classifico, o curau é azul, a palavra curau vai ser azul também. Eu tenho achado importante mostrar para vocês as atividades, porque a gente tem muitas atividades feitas por professores que não têm qualificação para isso. Então, muitas vezes o professor
nem alfabetiza e está fazendo atividade de alfabetização. Isso é muito perigoso, é a mesma coisa que distribuir dinheiro falso aí por aí, né? Então, a atividade pedagógica mal feita é como se fosse um dinheiro falso, ela não tem efeito no mercado, né? Por isso que é importante você sempre adquirir materiais de uma pessoa especializada nessa área. Lembrando que o professor pedagogo, ele não tem especialização, ele não está apto a fazer atividades pedagógicas. Embora as escolas cometam um crime pedagógico de pedir que o professor faça, elas estão pecando muito porque a gente não tem, na graduação de pedagogia e nem no magistério, uma matéria, né, ou várias, porque teria que ser pelo menos aí 5 matérias destinadas à elaboração de material didático. Então, isso vai fazer com que a gente tenha uma dificuldade em qualidade de materiais. Até mesmo o livro didático muitas vezes não atende às necessidades de sala de aula. Você imagina uma pessoa que nem qualificação tem para fazer aquele material, né? Então, essas pessoas que têm grupo de atividade, que distribuem à torta e à direita esses blogs cheios de porcaria, eles distribuem dinheiro falso, que é atividade falsa, né? Então, tome muito cuidado com essa questão. Além dos direitos autorais, a gente tem o problema que não vai dar resultado e vai criar uma população aí, como já está criando, que não tem qualificação alguma para o mercado de trabalho, né? Então, você está estragando a aprendizagem da criança. Se for para estragar, nem da aula, né, gente? Se você gostou desse material, lá no material do folclore para pré-silábicos, a gente tem outros temas também importantes, então eu vou trabalhar também com lendas, com brincadeiras, com brinquedos, porque eles também são folclóricos. E se você gostou do material, eu vou deixar aqui no rodapé, no resumo do vídeo, o link do material folclore para pré-silábicos, que tem uma porção de atividades aí para você poder trabalhar nesse mês de agosto e turbinar isso a criança para ela avançar de ponto. Vou deixar algumas dicas importantes. Se você precisa de mais apoio, se você sentiu que você não está preparado, totalmente preparado para alfabetizar, a gente trabalha no Grupo Expolidório com soluções para professores. Por menos de R$ 10, você se torna membro do nosso clube de membros. E lá você encontra, né? A gente tem 3 associações, por enquanto vai entrar uma quarta em breve. Mas lá no clube de membros a gente tem, por exemplo, o curso Processos de Leitura. Por menos de R$ 10 você faz esse curso e você compreende algumas nuances dos processos leitores da criança, porque a gente não consegue ensinar a ler se a gente não souber como que funciona esse processo, né? Tenho também o curso Hipóteses de Escrita. Esse daqui, ele está numa outra associação. Mas, de qualquer forma, vocês podem entrar em contato com a Cirlei para ela até tem uma coisa importante, né? A Cirlei, gente, ela tem um e-book que é um catálogo dos cursos que tem lá no Clube de Membros. Então, você pode solicitar gratuitamente o catálogo do Clube de Membros para você ver quais cursos são de cada associação e para você poder identificar qual que é a melhor associação para o seu caso. A gente sempre sugere começar no Raiz, e se você achar que você passou de ano, né? Então, depois de você fazer vários cursos, porque lá tem bastante coisa. Depois de você fazer vários cursos no Raiz, você pode passar para a próxima associação, que é o Cubo Mágico. O Raiz é menos de R$ 10, o Cubo Mágico é R$ 29,90 e o Multiverso, que é mais indicado para o pessoal de clínica ou para quem gosta de neurociência, R$ 99,90. Né? Então, é um pouquinho mais um pouquinho mais alta a mensalidade, porque são conteúdos que você não vai achar nem em pós-graduação. Então, é uma coisa bem rara mesmo. E se você tem dificuldade de identificar a hipótese de escrita da criança, a gente também tem um aplicativo da alfabetização, que ele é um aplicativo que vai identificar as hipóteses para você automaticamente, né? Então, a gente tem aí a questão do ADA, que eu também vou deixar o link aqui no resumo do vídeo, para que você possa saber exatamente qual que é o nível de escrita do seu aluno. Ele vai dar ali em segundos, ele dá o resultado para você.
E isso é muito importante, porque se o professor identifica errado a hipótese, ele vai tratar errado do resultado, né. Então, vamos dizer que o aluno seja silábico e o professor está tratando como pré-silábico. Então, o estímulo está errado. Essa criança não vai avançar, ela vai permanecer na hipótese, né. Vai ter poucos avanços, provavelmente. Então, é importante que seja muito certeiro o tiro aí da hipótese descrita, né, para que ela possa avançar. Então, esse aplicativo ele vai facilitar aí a identificação. A gente tem planos gratuitos, plano gratuito e alguns planos pagos dentro do aplicativo. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas de hoje. Eu tenho achado, como eu falei para vocês, importante falar sobre as atividades, para vocês perceberem que não é qualquer um que faz. A gente tem que montar a atividade com conhecimento do que estamos fazendo. Eu, por exemplo, jamais faria uma atividade de matemática para o 8º ano, gente, porque eu não dou aula de matemática para o 8º ano. Eu até sei a matéria, mas eu não me meteria a fazer uma atividade para essa faixa etária, porque eu não estou apta a trabalhar com esse público, né. Então, é aí a questão de consciência também, né. E consciência de quem assiste. Se você vê que aquela pessoa ela não tem propriedade no que fala, que ela não está mostrando que ela sabe, nem siga aquela pessoa, porque a gente só segue o que presta para nossa vida, né? Se você der alimento para esse tipo de pessoa, ela continua existindo. Então, ela precisa perceber que primeiro ela precisa se especializar para depois estar ali influenciando outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Bom trabalho a todos. E até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidori.